Aleluia! Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela. Eu sou pastora lá na Poema Curitiba. Lá no frio de Curitiba. Inclusive, tá calor. Vocês estão com frio? Ah, bom, gente. Porque, pelo amor de Deus. Eu cheguei, eu tava só de camiseta. Daí eu falei, vou colocar uma blusa para disfarçar. Porque o povo tudo de moletom. Porque eu tô com calor de verdade. Falei, vou colocar minha blusa para dar uma disfarçada. Porque o povo tá com frio aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou na Poema há 17 anos. Desde o comecinho da Poema, sabe? Desde quando era um salão de cabeleireiro lá na casa do Leandro. Quando entrei na Poema, tinha umas 30 pessoas só. Eu fiquei em Taubaté até 2021. E o Senhor nos enviou para Curitiba. E nós estamos lá há 5 anos, graças a Deus. Se você passar por lá, vai lá conhecer a gente. O Senhor tem feito grandes coisas. Vai em julho. Vai lá visitar a gente agora em julho. Eu acho que a minha casa vive cheia de visitas, sabe? Daí eu falo, não, agora eu vou dizer que só pode visitar a gente em julho. Quem quiser vir para Curitiba vai ter que vir em julho. Porque, olha, tá frio. Eu tenho levado minha filha na escola, tá 2 graus. Frio demais. É um frio úmido, mas o Senhor tem aquecido aquela cidade, amém? O Senhor tem feito grandes coisas. Querido, nós estamos nessa série ao Senhor, aos santos e ao mundo. Nós começamos domingo passado essa série. Então, domingo passado nós falamos ao Senhor. Hoje nós vamos falar aos santos e domingo que vem ao mundo. E assim, todo domingo será. Voltaremos de novo ao Senhor, aos santos e ao mundo. Eu falo que nós estamos vivendo, depois da série 2 ou mais, uma chave virou de princípios elementares, do amor do Senhor vindo constrangendo o nosso coração. Sabe as obras dos primeiros dias? Sabe aquele evangelismo, aquele amor por vidas? Como eu disse, eu estou há todos esses anos na Poema e eu falo para vocês com propriedade. Eu acho que nós nunca vivemos dias tão incríveis. De verdade. Eu nunca vi dias com tanta paz, com tanta leveza, sabe? Realmente entendendo que o Senhor tem nos levado para um lugar. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre honra. Aos santos, a nós, Igreja de Jesus. Nós somos os santos. Nós, Igreja do Senhor, somos os santos do Senhor. A Miriam Morada estava compartilhando com a gente. Esse é o nome do álbum do Morada, do novo álbum do Morada. E ela estava dizendo do quanto a gente tem facilidade quando a gente fala ao Senhor. Mas quando a gente fala aos santos, como nós temos dificuldade de entender que santos somos nós. Porque muitas vezes nós nos achamos aqui indignos. Muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos, não. E querido, isso é válido. Todo dia a gente tem que entender a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Só que o Senhor morreu por nós. O Senhor morreu por nós, nos redimiu. Se entregou por mim e por você. E hoje nós somos santos. Escolhidos, filhos de Deus. Amados do Senhor. O Senhor nos escolheu. O Senhor morreu por mim e por você. E por que muitas vezes o nosso pecado fala mais alto que isso? Por que muitas vezes as nossas falhas falam mais alto do que o amor de Deus derramado por mim e por você? A gente veio agora no carro escutando aquela música que fala, não sei se vocês já tocaram, se vocês conhecem aqui, que o sangue é a caneta. Como é que é? É isso, amigo? Somos uma carta viva, uma superação escrita. Eu comecei a ouvir aquela música, o sangue é a caneta, a cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Eu vim no carro, a cruz é a caneta e o sangue é a tinta, que escreveu uma nova história para mim e para você. Como a Rafa acabou de compartilhar, nós éramos perdidos. Nós tínhamos uma história que podia dar errado, mas o Senhor nos encontrou. E hoje, o sangue dele escreveu uma nova história.
Então você é santo. Você é amado do Senhor. Você tem algo precioso guardado dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Ele disse: eu vou, mas deixarei o meu Espírito. Ele te conduz, Ele habita dentro de você. Então a igreja de Cristo precisa se posicionar para entender o quê? Que você é santo. E como santo, você lida com aquele que é santo também, que está do seu lado. Que é o irmão, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a sua família. E para isso nós precisamos o quê? Honrar a presença que carregamos e a presença que os nossos irmãos carregam. Eu falo, querido, que a grande verdade de um cristão que a gente encontra é quando a gente consegue honrar as pessoas, reconhecendo o Deus que ela carrega, não as falhas que ela carrega. O dia que você entende essa maturidade de olhar para Pan e dizer: Pan, eu conheço suas falhas, mas eu honro o Deus que você carrega. Isso é a maturidade de um cristão. Todos nós deveríamos buscar esse lugar. De reconhecer: amigo, eu sei que você erra, mas eu tenho reconhecido o Deus que você carrega. A santidade que você tem buscado. A honra é um lugar a ser perseguido todos os dias. Eu persigo a honra de eu persigo esse lugar profundo porque eu preciso honrar a Deus. E como que eu honro a Deus? Enxergando o Deus que cada um de nós carregamos. Nesses últimos meses eu pude servir um pouquinho a Poema Mogi. Eu trabalho no financeiro, no jurídico da Poema. E durante alguns meses eu ajudei em algumas coisas aqui em Mogi. E eu sinto de compartilhar isso porque eu falo para vocês que nos bastidores, que talvez vocês não vejam, eu vi tanta verdade, eu vi Jesus fazendo tanto cuidado nessa casa. Eu vi dias que a gente, na parte burocrática, dizia: como que a gente faz? E o Senhor vinha com cuidado e fazia com que a Poema Mogi fosse cuidada mais uma vez pelo Senhor. Eram dias que a gente ficava nos bastidores, muitas vezes eu lá em Curitiba, servindo a Cris. Não sei nem como eu e a Cris, não sei, a Cris deve estar por aí. Mas em dias que a gente dizia: como a gente faz? O Senhor vinha com cuidado, vinha com provisão. E talvez vocês não enxerguem os bastidores, mas eu falo para você: o Senhor cuida de todos os detalhes. E essa é uma igreja protegida pelo Senhor. Essa é uma igreja do qual o Senhor não deixou que nada escapasse, mas Ele cuidou de detalhes, de verdade. E o sangue dele estava em cada lugar. Então é esse lugar que eu quero trazer para vocês hoje. A gente precisa perceber o cuidado do Senhor. A gente precisa ter a nossa vida, mas em cada detalhe dizer: olha, o Senhor tem cuidado de mim. Se você puder abrir em Marcos 6, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou assim a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Você tem noção que eles estavam ali com Jesus e dentro da casa deles ele não tinha honra? Você tem noção que ele estava ali e dentre eles ele não tinha honra porque o que eles viam? Não é o filho do carpinteiro? Não é o menininho da manjedoura? Não é? Fazendo milagre? Não é aquele líder de GC que deu trabalho a vida inteira? Não é aquele parente meu que bebeu, aquele
tio chato das festas de fim de ano, não é aquele cara? Como assim? A fé precisa ser acompanhada de honra. Como que você vai crer naquele que você não honra? Como que você vai crer que Jesus pode transformar a sua vida se você não honra? Deus não pode fazer milagre na área da sua vida que você não traz honra a Ele. Deus não pode transformar a área da sua vida que você não tem fé e honra a Deus. Deus não pode transformar uma família do qual não se há honra. Então a honra é um lugar a ser perseguido. Porque Jesus estava lá, mas as pessoas não conseguiam perceber. Então não adianta grandes coisas que a gente possa fazer. Não adianta Jesus estar ali se nós não reconhecermos. Não adianta nós estarmos numa grande família. Não adianta nós estarmos no meio de santos se nós não reconhecermos a santidade que há entre mim e você. Não adianta. Então o Senhor tem chamado nós a reconhecermos somos santos. Carregamos algo precioso e o irmão que está do meu lado também. Só que para isso, querido, você precisa entender que há um processo do Senhor. Há coisas que o Senhor quer fazer dentro de você. Quebrar o nosso orgulho. Quebrar a nossa autossuficiência. Fazer a gente entender o quão pequeno a gente é, porque toda a glória é dele. Eu não vim para contar essa história, mas na hora que eu cheguei aqui hoje, Jesus falou para mim, preciso que você conte esse testemunho. Em 2020, na pandemia, nós estávamos na Poema, como eu disse, há muitos anos. E nós estávamos lá e de repente um pastor nos chamou. Fazia 2 meses que tinha fechado tudo. Sabe aquela pandemia, a primeira ali, o primeiro mês, que a gente não sabia o que ia acontecer? E eu me lembro que um pastor me chamou, olha, vem aqui na igreja. Eu falei, nossa, mas ninguém está se encontrando, né? Por que esse pastor pediu para a gente ir lá? Está todo mundo em casa. A pandemia começou em março, isso era comecinho de maio. E daí a gente chegou lá e esse pastor falou, olha, Jesus falou com a gente que é para a gente desligar vocês da Poema. Daí eu falei, desligar da Poema? Eu não sou mais pastora, né? Desligar? Falou, não, vocês continuam os pastores, mas financeiramente, do quadro de funcionários, nós vamos desligar vocês. E eu lembro que eu falei assim, é por causa da pandemia, né? É por causa da pandemia, vai desligar, o que acontece? Daí ele falou, não, Jesus nos deu essa direção. E querido, eu lembro que naquele dia eu fiquei muito brava. E o Xande segurou na minha mão e falou assim para mim, é Jesus, não fala nada. Daí eu lembro que eu falei assim, mas família espiritual faz isso? Meu Deus, é certo, no meio da pandemia me mandaram embora. A gente não é uma família espiritual? Tem gente aí como tirando a própria vida porque não tem dinheiro, porque está sem trabalho. É justo isso? E o Xande falou para mim, é Jesus, não fala nada. E eu lembro que eu cheguei em casa, chorava no carro, Xande, o que nós vamos fazer na sua vida? E a minha sogra está aqui, e eu lembro que eu fui direto para a casa dela, e ela estava de pé assim na cozinha, a gente chegou e falou, Vânia, a gente foi demitido. Eu lembro que a minha sogra olhou no olho do Xande e falou assim, Xande, é a soberania de Deus na sua vida. Não fala nada. É a soberania de Deus na sua vida. E eu lembro que a gente ficou para casa. E os dias foram muito difíceis. Muito, porque eu dizia, Deus, por quê? Eu queria uma explicação. Eu queria que alguém me dissesse, é por isso. É porque vocês pregaram uma heresia. É porque vocês pecaram. Não sei, eu queria uma explicação. Por quê? Porque a gente precisa de explicação. A gente precisa de porquê, né? Muitas vezes. A gente precisa saber por que Jesus está fazendo. E eu lembro que o Xande falava para mim, o Senhor está com a gente. É a soberania de Deus. E eu lembro que naquela época, muitas pessoas ligavam para a gente. Falavam, fiquei sabendo que vocês foram demitidos da Poema, né? Vocês não querem vir para cá? Xandão, vem pregar aqui. E o Xande dizia, eu tenho uma aliança com a Poema. E minha aliança não vai ser quebrada por causa de dinheiro, por causa de nada. E eu dizia, nos dias difíceis, amor, será que é pra gente ficar mesmo? Eu estou abrindo meu coração para vocês.
E o Xande dizia: Marcelo, nós temos uma aliança. É a soberania de Deus na nossa vida. E se passaram muitos meses e um dia o Xande chegou para mim e falou assim: amor, eu sinto alguma coisa pelo sul do país. E eu dizia para ele: sul do país? E a gente estava numa época financeira muito difícil. E eu dizia: Xande, nós não temos dinheiro nem para ficar em Taubaté. Quanto mais ir para o sul do país. O povo lá é chique, você sabia? Que o povo lá é chique no sul. Nós não temos nem roupa de frio, amigo. Como é que nós vamos para lá? E o Xande dizia: eu não sei. O Xande só arruma para minha cabeça, gente. Vou aproveitar que ele não está aqui hoje. Aquele homem arruma para minha cabeça. Daí eu dizia: meu Deus, sul do país. Daí passa uma semana, toca o telefone. Era o Leandro. Xandão, tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Você viu que tem um GC em Curitiba, online? Daí o Xande falou: Lê, eu vi você postando algumas coisas. O que você acha de Curitiba? Daí o Xande arregalou um olho desse tamanho e falou assim para mim: Curitiba. Eu falei: sai fora. Desliga. Ele vai mandar nós embora de novo. E vai mandar lá no frio, vai ser pior ainda. Desliga, desliga, desliga. Não. Daí o Xande falou: por que você acha que eu devo ir para Curitiba? Daí o Leandro falou assim: agora é você e Jesus. E desligou o telefone. Falei: ah, não, gente, não é possível. E daí eu me lembro que a gente começou a orar, o Xande nunca mais tinha pregado. Nós realmente estávamos escondidos no Senhor. Nós realmente queríamos entender, Senhor, o que o Senhor tem para nós. E daí um amigo de infância ligou para ele e falou: você poderia pregar aqui? Numa igreja muito pequenininha lá em Taubaté. O Xande falou: amor, eu vou por honra para esse meu amigo, ele é um amigo de infância. Daí o Xande pregou, ele falou que desceu do púlpito, o mover de Deus estava lá. E ele falou que ele não sentia nada. Todas as contas atrasadas, nós não tínhamos nem como fazer compra. Eram dias muito difíceis. E daí eu lembro que ele falou que desceu do púlpito, esse homem abraçou ele. Falou: Xandão, eu queria te entregar esse envelope. E falou: mas eu queria te dizer uma coisa. Deus manda eu te dizer. Vai para essa cidade. Eu estou te enviando para uma cidade e você sabe qual é. Essa cidade é fria. Longe daqui. Eu estou te enviando. As portas de Taubaté se fecharam para você. Fui eu, Deus, que fechei. Não questione nada. Vá para essa cidade onde as pessoas sabem muito da letra, mas esqueceram do fogo e do amor de Deus. Vai lá, porque eu estou te enviando. E ele pegou, aquela oferta era tudo que a gente precisava naquele dia. Ele falou para aquele homem: Tó, eu não quero essa oferta, eu estou devolvendo para você. E ele chegou em casa e falou assim para mim: Marcela, arruma as coisas que nós estamos indo para Curitiba. Eu estava fazendo bolo de chocolate com a minha cunhada. Eu não sabia nem o que eu fazia. Eu falei: Xande, se for Deus mesmo que está falando com você, Ele vai pagar todas as nossas contas. E vai nos ajudar, porque eu vou sair daqui digno e honrando a Deus. E eu lembro que no outro dia a gente estava em casa e tinha um tio que me devia um dinheiro. Há muitos anos. E meu tio tinha uma vida financeira muito boa. E ele não me pagou. E na pandemia ele tinha quebrado, porque ele trabalhava com eventos. Então ele não podia fazer evento. Então se ele não me pagou na parte boa, aquele dia, eu falei, né? Não vai pagar, eu não me pagar na pandemia. E meu tio me liga no outro dia. Marcela, tudo bem? Eu vendi minha casa porque eu preciso pagar meus funcionários. Eu quebrei na pandemia. E Deus mandou eu pagar você. E ele não é cristão, nada. E eu lembro que ele depositou o dinheiro na minha conta e a gente pagou todas as contas. E a gente foi para Curitiba. A gente pôs todo no carro e foi para lá. Querido, era a pior fase. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque nós não tínhamos mais nada. Nós não tínhamos nada naquela época. Nós só tínhamos o Senhor. E a gente chegou lá numa fase em que não podia sair na rua. Pensa curitibano, do jeito que eles já são mais fechados na pandemia. A gente sentou no sofá, eu, o Xande e a Malu, a nossa casa, e a gente, o que a gente vai fazer agora? Como que a gente vai abrir uma igreja? Só que nós estávamos tão quebrados, nós estávamos tão moídos, que tudo que saía de nós era de Jesus. Que de nós não restava mais nada. De nós não restava mais nada.
Então tudo que a gente fazia era o Senhor. Toda palavra que saía da nossa boca era o Senhor. Toda decisão tomada era o Senhor, porque a gente não tinha mais nada para oferecer. A gente só honrava Deus. A gente só entregava tudo que a gente tinha ao Senhor. Porque de nós não restava mais nada. E hoje está lá. A Poema Curitiba, 5 anos depois, quase 500 pessoas. Um ponto lindo. Porque de nós não restava mais nada. Porque a nossa vida era honrar a Deus. A nossa vida era dizer, olha Deus, nós somos moídos. Nós somos quebrados. Nós não temos mais nada. Mas a gente tem um coração disposto a te entregar. Faz o que o Senhor tem para fazer. Muitas pessoas diziam assim, vocês vão para lá, vocês acabaram de ser demitidos. Não é loucura? O Xande dizia assim, nós trabalhamos para Jesus. Nós não trabalhamos para homens. Nós trabalhamos por uma família e por uma aliança que é muito maior. Então, queridos, nós começamos a reconhecer a presença. Nós começamos a reconhecer a vontade de Deus. Nós começamos a honrar aquilo que Ele tinha para nós. E isso custou tudo. Muitas vezes custa tudo. Só que você começa a perceber que Jesus está ali. Você começa a perceber que Ele anda, que Ele cuida. E não há dinheiro, e não há provisão, nada maior do que isso. Então, os tempos difíceis que nós santos vivemos são para que a gente consiga perceber a presença de Deus. Não menospreze esses dias. Não menospreze esses processos. Não tente entender aquilo que Jesus está fazendo. Honre ao Senhor e aos santos. E daí passou uns meses, o Mark Schubert foi pregar lá na igreja. A gente estava no hotel. E eu lembro que ele chamou eu e o Xande lá na frente. E quando ele chamou a gente, ele falou, olha, Deus manda eu dizer para vocês o seguinte. Um dia vocês tiveram a oportunidade de deixar o jardim. Não cuidar mais do jardim de alguém. Mas vocês decidiram permanecer fiéis e honrar a presença de Deus. Hoje, eu, Jesus, trago pessoas para cuidar do jardim de vocês. Colham de toda a honra plantada. Colham de tudo que um dia vocês plantaram. Porque um dia vocês decidiram ficar e cuidar do jardim de alguém. Hoje Jesus manda pessoas para cuidar do jardim de vocês. Porque um dia você honra, Deus traz honra para a sua vida. E você não faz porque você busca, você faz por obediência. E o Senhor traz, por amor, honra para a sua casa, para a sua vida, para os seus filhos. Nós temos uma liderança, uma galera incrível. E eu digo para você, foi porque um dia eu escolhi, foi porque um dia eu decidi honrar a Deus. Então a gente precisa o quê? Todos os dias reconhecer o milagre de Jesus de Nazaré. Porque muitas vezes nós olhamos hoje um pastor e dissemos, nossa, que pastor incrível. Nós olhamos para Jesus e falamos, meu Deus, Jesus. E o menino da manjedoura, quantos de nós acreditaríamos nele? Quantos de nós honraríamos o menino da manjedoura? Quantos de nós honraríamos o carpinteiro? Hoje as pessoas que chegam no seu GC, talvez você não reconheça. Ele é um santo de Jesus. Ele é alguém escolhido pelo Senhor. Mas aquele líder que tem uma grande caminhada, nós honramos. Nós reconhecemos. Mas hoje o Senhor nos chama para honrar o Jesus da manjedoura. O pequenininho. Aquele que ninguém teve uma revelação ainda. Hoje Jesus pede para nós honrarmos nos dias difíceis. Nas escolhas muitas vezes duvidosas. Porque a honra é um lugar a ser perseguido. Você precisa entender que você não muda aquilo que você tolera. Se você tolera desonra, se você tolera falta de fé, se você tolera não ser santo, se você tolera não buscar cada dia mais ser parecido com Jesus, isso não vai mudar a sua vida. Mas aquilo que você passa a não tolerar, aquilo que você passa a verdadeiramente honrar, o Senhor transforma dentro de você.
Então, querida, é hora de parar de andar de qualquer forma e entender que existe um processo do Senhor na sua vida. E você precisa honrar a isso. Você precisa caminhar com retidão. Você precisa honrar os pequeninos. Você precisa cumprir princípio. Você precisa ser santo. A honra deve ser buscada. A honra não deve ser buscada. Não deve ser exigida. Ela tem que ser plantada no seu joelho. Na sua forma como você se entrega a Deus todos os dias. Esses dias me perguntaram, como alguém se torna pastor? Como alguém vira pastor na Poema? Como alguém vira líder na Poema, querido? As pessoas se tornam. E ao se tornar, elas são reconhecidas pelos santos. Nossa, eu vejo que você carrega. Nós acabamos de ordenar 2 casais de pastores lá na Poema Curitiba. Querido, todo mundo da igreja já reconhecia e honrava eles como pastor. Eu e o Xande não fizemos nada, o presbitério não fez nada. Quando tinha algum problema, as pessoas corriam para aquele casal. Quando tinha alguma dificuldade, as pessoas iam pedir ajuda, oração. As pessoas reconheciam, honravam. Nós só falamos Deus. Está aqui o Samuel, a Vitória, o Du e a Amanda. Por quê? Porque a honra é reconhecida. Então, se a gente fica desesperado em busca de se tornar, você está em busca de algo que não é válido. Você precisa estar enlouquecido, buscando a presença de Deus. E naturalmente as pessoas vão reconhecer que em você há um lugar seguro. Que em você há um lugar precioso. Que em você há a presença. E aonde você estiver, as pessoas vão querer estar com aquilo que você carrega. Esses dias nós fomos comprar um relógio para o Xande, de presente de aniversário. E daí a gente comprou o relógio e ficamos ali naquela loja 1h30. Onde a gente vai a uma festa, a gente conversa, a gente bate papo. E de repente, umas 4 da tarde, aquela pessoa pegou o telefone do Xande, falou, pega meu telefone se você precisar arrumar pulseira, tal. E daí à noite toca o telefone do Xande, uma mensagem no WhatsApp, é aquela mulher. Você me desculpa a indiscrição, você é pastor? Daí o Xande falou, é o que dizem. Eu vi sua foto. Olha, depois que você e sua família saíram daqui, eu fiquei sentindo uma coisa assim muito diferente. E eu queria isso que vocês carregam. Se você for pastor, eu posso ir na sua igreja? Se você for pastor, eu posso viver o que você vive? Eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de Jesus. O Xande falou, claro, eu sou pastor. Mas não tem nem a ver com ser pastor. Tem a ver com Deus. Deus ama você. Vem aqui. Jesus mudou a minha vida. Sabia que eu era um cara perdido? E Jesus mudou a minha história. E Ele quer mudar a sua história também. Querido, é esse lugar que a gente precisa buscar. É esse lugar que a gente precisa todos os dias ter ânsia de estar. Não é em conquistar, em ser. É esse lugar. É esse lugar fácil que você não precisa pregar, mas as pessoas reconhecem a presença que você carrega. Às vezes você está ali, eu não consigo converter minha família. Às vezes você está dentro da igreja e fala assim, eu não consigo me encontrar. Querido, busca o Senhor. Reconhece a santidade das pessoas que andam com você. E naturalmente as coisas vão acontecer. Naturalmente as coisas vão fluir. Porque honra é diferente de bajulação. Quando você honra, você acessa o coração e você entrega o seu. Honra não é dizer, Dai, eu te amo, sabia, você é linda. Honra é reconhecer o que a Dai carrega. Na honra você entrega o seu coração em tudo que você tem. E naturalmente você recebe o coração daquela pessoa. Naturalmente você recebe aquele lugar. Esses dias eu estava numa farmácia e eu estava com muito momento de muita gratidão a Deus ali, dizendo, Deus, obrigada, porque o Senhor tem cuidado da minha casa. Eu sou assim. Tipo, eu vou na academia e falo, Deus, obrigada, porque eu posso fazer academia. Porque o Senhor tem cuidado de mim, obrigada. Eu sou assim. Eu falo, porque, gente, eu era uma menina órfã, perdida, não tinha nada. Eu era uma menina que a minha avó dizia, coloca uma colher de açúcar e vai dormir, porque hoje não tem comida.
Eu tinha uma mãe que usava droga, um pai perdido, perdi minha família inteira. Então, assim, hoje o que eu vivo, meu Deus do céu, é o Senhor. E eu estava na farmácia nesse momento. Obrigada, Jesus, comprei o shampoo que eu gosto. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. De repente eu vejo uma família no caixa. E essa família estava tentando passar um cartão. E o cartão não passava. E a moça dizia, ó, não está autorizado. Ele dizia, moça, mas é da minha folha de pagamento. Ele vem descontado da minha folha de pagamento. Ele falou, não está passando. E a mulher dele chacoalhava uma criancinha, uma outra no chão. E ele dizia, moça, mas tem que passar. E a vendedora disse, ó, a atendente disse, não tem. E daí eles foram embora de tanto tentar. Eu fui lá, cheguei para a moça, falei, moça, você me perdoa? O que aconteceu? Ela falou, moça, o cartão deles não passa. A hora que eu olhei para o balcão, tinha leite, fralda, lenço umedecido, pomada para assadura e um suplemento de pôr no leite, tipo mucilon, essas coisas de pôr no leite. Daí eu olhei para a Malu e falei, chama eles lá. Falei, moça, eu vou pagar. Eu vou comprar tudo para eles, espera aí. Daí esse casal voltou. Daí eu falei, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus mudou minha vida. Jesus transformou a minha vida. Jesus ama vocês. E não sou eu que estou fazendo isso aqui. Jesus está pagando essa compra para vocês. Busquem ao Senhor, porque Ele quer mudar a vida de vocês. E eles começaram a chorar, a criancinha ficou olhando para o meu rosto assim. Falei, leve tudo. Jesus ama essa família. Se posicione, vão para a igreja, ou ouçam a palavra de Deus. Jesus quer transformar a sua história. Querida, eu saí de lá naquele dia, falando, Deus, eu não sou nada. Mas se há uma oportunidade de honrar seu nome, a sua presença, eu preciso participar. Se há um lugar em que o Senhor precisa ser glorificado, eu preciso participar disso. Não é porque você tem dinheiro, ou porque você é bom, ou porque você está fazendo uma caridade, ou porque você quer ajudar, não. Porque você precisa glorificar o nome do Senhor. Porque você é santo. Porque você não tem como mais passar despercebido. Porque você não é mais insensível. A dor do outro te machuca. A frieza do outro te preocupa, porque você é santo, assim como aquele lá também é santo. E você precisa reconhecer um casal que talvez eu nunca mais veja. Mas eu preciso fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Então, querido, os dias são maus, mas nós carregamos uma boa presença. O dinheiro está difícil, as coisas estão caras. Nós estamos muito preocupados. Eu não menosprezo nada disso, mas existe um lugar que habita dentro do meu coração que eu encontro descanso. Porque eu sou santo, assim como Ele é santo. Porque eu tenho o privilégio de ser santo, assim como aquele que entregou a vida por mim. E é esse lugar que eu acesso todos os dias. E eu só não quero perder a Tua presença, Jesus. Romanos 12 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então eu dou o meu lugar. Eu dou o meu lugar do banco, eu dou o meu lugar do estacionamento, eu dou o meu lugar da vida, eu honro porque eu amo um ao outro. Porque eu entendo que nós todos somos uma família, então eu busco esse amor fraternal todos os dias. Então, querido, se você olhar para a sua vida, você vê que você tem buscado tanta coisa. Mas a mais fácil, talvez você não tenha conseguido. Que é honrar as pessoas que estão com você. Que é honrar a presença daquele que todo dia está com você. Então, talvez você tenha uma meta de vida. Talvez você tenha uma meta de ministério. Talvez você tenha uma meta de tantas coisas. E você não está conseguindo sair do lugar. Porque o menor, o mais simples, tem passado despercebido aos nossos olhos. Um dia eu estava saindo, como eu falei, o curitibano não gosta muito de dar lugar. Aí eu só fico falando mal dos curitibanos, né? Que dó. Ai, tô com dó. Fiquei com remorso agora. Nossa, fiquei com remorso. Tadinho, os curitibanos são uma bênção. Segura para mim. E eu estava passando, e daí eu estava atrasada, frio, 6:30 da manhã. De repente um cara foi sair da garagem, eu parei, todo o trânsito atrás de mim com o carro. Dei espaço para ele e ele não me agradeceu.
Daí eu falei, Maria Luísa, você viu isso? Que mal agradecido. Ele nem olhou para o lado. Malu, ele não olhou para o lado, Maria Luísa. Ele podia ter feito assim, ó. Ele não olhou para o lado. Gente, 6:30 da manhã a pessoa já acorda de mau humor. Não é possível, Maria Luísa. A Malu olhou para mim e falou assim, ele tinha que me agradecer. A Malu falou para mim, por que ele tinha que te agradecer? Você só fez o que tinha que ser feito. Falei, né, filha? Bom dia. Você entende? Querido, você está fazendo o que tem que ser feito. Você não tem que ter reconhecimento. Você não tem que ser grandeza. As pessoas só precisam reconhecer que você é santo. Que você é filho de Deus. Falei, filha, você está certa. Você está certa. Eu não preciso de um muito obrigada. Eu fiz o que deveria ser feito. Como santo, como filho de Deus, eu preciso fazer o que deve ser feito. Sem esperar honra, sem esperar troca, sem esperar nada. Você tem feito o que você deve fazer? Você tem quebrado seu coração? Você tem derramado diante da presença de Deus? Ou você tem corrido atrás de coisas passageiras? Coisas que um dia acabam? Entende o lugar profundo que Jesus quer nos levar? Então a base de todas as coisas é tratar as pessoas como Deus trataria. Tratar as coisas como Deus trataria. Mudar a nossa forma de olhar e de ver todos os dias e começar a ver como Deus veria. Porque Mateus 10 diz assim, quem vos recebe, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de algum modo perderá o seu galardão. A nossa visão precisa mudar. A gente precisa parar de viver de qualquer forma. A gente precisa parar de agir de qualquer jeito. Se é um pequenino, vou tratar como Deus trataria. Se é para limpar o banheiro, eu vou limpar como Deus limparia. Se é para fazer uma grande obra, eu vou fazer como Deus faria. Porque aquele que recebe você, recebe também a mim. Você entende que nós somos um corpo. Não tem como separar. Não tem como separar. Aquele tem Jesus e aquele não. Aquele é assim, aquele não, querido. Nós somos o corpo de Cristo. Todos nós somos o corpo de Cristo. Então Jesus está te chamando para esse lugar de honra. Jesus está te chamando para esse lugar. E você precisa começar a responder. Não há mais tempo para ser do mesmo jeito. Não há mais tempo para agir da mesma forma. Senão sabe que nós seremos igual a todo mundo. E a Bíblia diz que o que vai despertar é o amor que há em nós. O que vai despertar é aquilo de precioso que nós carregamos. Ah, mas tem gente que é diferente. Não, querido, você é diferente. Mas tem gente que tem facilidade. Não, querido, você tem facilidade, você é santo. Você é filho de Deus. Você carrega isso. Vamos parar de jogar responsabilidade para o pastor, para o líder, para a tia convertida. Sabe aquela tia de oração, quando ela ora, aquela tia, sabe aquela tia do coque? Não, eu vou lá pedir oração para ora você, se torna você, se transforma você. Porque um dia, Deus escolheu uma mulher, virgem, um carpinteiro, para fazer uma grande obra. Um dia, Ele escolheu uma improvável. Um dia Ele escolheu talvez o que nenhum de nós escolheria. Porque Ele via o profundo do coração. Porque Ele via o que nós não vemos. Se a gente continuar olhando com os olhos dessa terra. E não reconhecer a santidade que cada um carrega. Lucas 1, 26, se você puder abrir, por favor. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi.
O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Já pensou, Maria? Você já pensou você receber algo assim? Olha, você vai engravidar, você é virgem. Toda essa promessa sendo entregue para você. Você já imaginou? Deus tinha revelação, mas ela ainda não. É assim que Deus faz com você. Ele tem a revelação já de quem você vai se tornar. Você ainda não. E o que você faz muitas vezes, o que eu faço muitas vezes, atropela tudo. Atropela. Sendo que quando o Senhor nos dá uma revelação, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Lucas 1,34, Maria pergunta: como acontecerá isso? Se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado santo e filho de Deus. Sabedoria. Quem é santo é sábio. Quem é santo pergunta. Quem é santo busca esse lugar. Maria não disse: sou eu, tá vendo? Sou eu a escolhida, sabia? Sabia que eu vou gerar o Filho de Deus? Sou eu, eu fui escolhida entre milhares de milhares. Sabe o que o Xande fala para mim? Não é verdade? Marcela, fica feliz, você foi escolhida entre milhares de milhares. É sério? Você foi escolhida entre milhares de milhares. Eu escolhi casar com você. É sério? Quando ele vier aqui, você pergunta, minha sogra é a culpada. Ela deu uma dose extra de autoestima pro Alexandre. Toda vez que eu leio esse versículo, toda vez que eu falo sobre isso, eu falo: gente, é o Xande. Amor, fica feliz, você foi escolhido entre milhares de milhares. Você não vê ele falando isso? Você não enxerga ele falando isso? É assim. Ela não. A hora que ela recebe a promessa, a hora que ela recebe a palavra, a hora que ela recebe a direção, ela vai até aquele que deu a direção e pergunta: como faz para eu ser santa? Como faz para eu gerar se eu sou virgem? Como será isso? O que eu preciso fazer? Ela busca o quê? Discernimento. Ela busca direção. Ela busca como fazer. Ela fala com o dono da promessa. Ela se prepara. Ela ouve atentamente aquele que prometeu. Não andeis ansiosos. Não coloque os pés pelas mãos. Não queira fazer no seu tempo. Se ele prometeu, busque discernimento. Você é santo. Você carrega uma promessa e você vai cuidar dela com muito zelo, com muita paixão. Sabe uma pedrinha preciosa, a única que você tem? Essa é a promessa que o Senhor te entregou. Então Maria foi sábia e perguntou. Depois do que ela faz, ela é obediente. Se você puder abrir em Lucas 1,38, diz assim: ela responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Obediência voluntária, sujeição, submissão perfeita, humildade, humilhação, passividade. Quem é santo é passivo a Deus. Quem é santo é humilde. Quem é santo se humilha. Quem é santo busca. Quem é santo se entrega primeiro. Quem é santo aguarda pacientemente no Senhor. E depois de tudo isso, o quê? Obedece. Obedece. Não há lugar melhor para você estar do que no centro da vontade de Deus. Como eu disse, quando nós chegamos em Curitiba, parecia o quê? Impossível. Como que você abre uma igreja na pandemia? Como que você abre uma igreja e você não conhece ninguém? Como que você abre uma igreja com o povo que não dá bom dia? Quanto mais, como que eles iam querer? Sabe o que o Xande a gente fazia? A gente fazia um café na minha casa todo sábado às 10 da manhã. Durante um ano.
Todo sábado, eu dizia, aquilo que eu carrego precisa tocar a vida deles. E eu punha tudo que eu tinha no armário, que naquela época não era muito. E eu arrumava tudo mais lindo possível que eu tinha, e eu recebia todo sábado. Eles sentavam, eles faziam o que tinha para fazer, eles iam embora. Eu dizia, Xande, eles não ficam, né? Porque eles só foram para fazer aquilo e aquilo que eles faziam. O Xande ministrava uma palavra, eles levantavam e eles iam embora. Chegava no outro sábado e dizia, não, hoje eles vão abrir o coração, hoje eles vão falar, hoje eles vão... Eles ouviam a palavra do Xande e eles iam embora. Mas a gente permanecia, porque eu dizia, a minha cultura precisa tocar a cultura deles. A minha verdade precisa tocar a verdade deles, não é possível. Não é possível. E foi assim, um dia a gente falou, precisamos fazer uma santa ceia. A gente comprou os potinhos, colocou num saquinho, enfeitou, colocou lacinho, e a gente foi de casa em casa entregando a santa ceia. Eles pegavam a ceia e entravam correndo. Mas a gente fazia. Porque um dia nós vamos ceiar todos juntos. A pandemia vai acabar. O Senhor vai fazer. A gente obedecia. A gente só obedecia. A gente não entendia nada, mas a gente obedecia. Porque a gente tinha uma direção. A gente precisava conseguir seguir aquele lugar. O Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. E o Senhor fez. Porque quando você obedece, você descansa. Salmo 116, 7 diz assim, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Quando você está obedecendo, você consegue descansar. O santo descansa. O santo deita sua cabeça no travesseiro e fala, Senhor, descansa minha alma, porque eu tenho te obedecido. Eu tenho feito a sua vontade. Eu tenho dizimado. Eu tenho ofertado. O Senhor vai cuidar da minha casa. O santo descansa, porque se há uma promessa, ele irá cumprir. O santo descansa. A sua alma descansa. Mas para isso você precisa o quê? Estar obedecendo. Você precisa ter a certeza de que você está fazendo o que deveria ser feito. E a obediência custa, querido. Muitas vezes eu silenciava meu Instagram, porque eu doía ver as pessoas lá em Taubaté. Doía ver todos os meus amigos juntos, doía ver a Poema Taubaté que eu amava tanto. Doía. E eu dizia, eu não quero ver, mas eu preciso obedecer. Eu lembro que um dia nós passamos em frente a uma casa, e tinham 4 crianças brincando na garagem. E eu lembro que a Malu olhou e falou, mãe, sabe qual é o meu sonho? Eu achei que ela fosse falar, sei lá, ir para Disney, sabe? Sei lá, um sonho. Ela falou, ter um amigo para brincar. Naquele dia entrou uma faca no meu peito. Falei, o que eu estou fazendo com a minha filha? Tirei todos os amigos dela, que ela não tem ninguém. Hoje eu falo para ela, vamos ficar aqui em Taubaté? Tá repreendido, eu quero voltar para Curitiba. Ela fala piá, ela fala guria, ela anda de camiseta no frio. Obedecer, o Senhor cuida dos seus. Se você obedecer, o Senhor cuida dos seus filhos, do seu marido, da sua casa. O Senhor cuida dos santos. E você é santo. E você é santo. Em Lucas 2, o que mais Maria fazia? Guardava todas as coisas em seu coração. Lucas 2:8 diz assim, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhe e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela refletia dia e noite. Ela não podia dizer, eu sabia. Sabe quem é ele? Sabe quem é esse menino que nasceu? Mas ela dizia, não. Eu guardo todas as coisas no meu coração. Porque a honra virá daquele ao qual eu tenho honrado. Eu guardo todas as coisas no meu coração, porque a honra virá
no tempo daquele que é digno de honra. Então eu guardo a promessa no meu coração. Então eu não entendo, eu tenho medo, mas eu descanso a minha alma e eu guardo a promessa no meu coração. Eu não preciso gritar. Eu não preciso implorar que as pessoas reconheçam. Eu preciso guardar a promessa no meu coração. E me tornar santo todos os dias. E me tornar parecido com o Senhor todos os dias. E apenas descansar. Você entende que andar com Jesus não tem receita mágica? Andar com Jesus não precisa de muito, precisa da nossa entrega. Só que, querido, para tudo isso, você precisa reconhecer quem você é. Santo. Não tenha vergonha de dizer, eu sou o santo. Porque eu tenho buscado esse lugar. Não tenha vergonha de dizer, eu sou filho de Deus, porque eu tenho buscado esse lugar. Os meus pecados ainda existem, mas eu tenho tentado todos os dias mudar ele. Eu tenho todos os dias tentado transformar ele. O meu coração todos os dias tem tentado buscar esse lugar. E é por isso que hoje o Senhor te chama de santo e te chama para esse lugar. E daí eu te falo, Maria viu o milagre acontecer naquele dia? Maria viu depois de 5 anos, sabe quando que Maria viu o milagre acontecer? Quando Jesus morreu por mim e por você. Sabe quando que Maria viu todo o propósito? No dia que Jesus morreu por mim e por você. Você entende que não é do jeito que você quer, na hora que você quer. É a obediência, é o discernimento, é a sabedoria dela de se manter fiel. Ah, o bebê nasceu, o milagre está aqui. Não, querido, o milagre aconteceu 33 anos depois. O dia que ela viu que Jesus morreu por mim e por você, e ela fez parte daquela obra. E ela fez parte daquilo que o Senhor tinha. Ela fez parte de um processo que o Senhor entregou nas mãos dela. Isso é ser santo. É fazer parte daquilo que o Senhor tem na obra de muita gente. Do corpo de Cristo, da igreja, das pessoas do seu trabalho, da sua família. Querido, não tem a ver só com você. Maria ficou mais famosa, Maria ficou rica, Maria viu Jesus morrer por mim e por você. Maria viu o chamado se cumprir. Maria viu a vontade de Deus se realizar. Não tem a ver comigo e com você. Ser santo é fazer parte de uma boa obra. Ser santo é fazer parte de uma boa vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. Pelo amor de Deus, igreja de Jesus, a gente precisa parar de olhar para nós mesmos. A gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo. A gente precisa parar de querer construir coisas para nós. O Senhor tem chamado a igreja para andar de mãos abertas, coração entregue. O Senhor tem chamado a igreja de Cristo para cumprir por um propósito maior. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus, que sou eu e você. E para isso você precisa se posicionar no seu lugar de santo. Você precisa se posicionar no seu lugar de corpo de Cristo. Você precisa se posicionar. Não adianta você querer viver uma vida se o seu posicionamento é diferente dela. O que nós vemos hoje é um monte de gente dentro da igreja querendo a promessa e não se tornando. A gente vê um monte de gente dentro da igreja querendo viver mais, mas não se tornando mais parecido com ele. Não faz sentido, querido. A nossa vida precisa se alinhar. Eu não sei se é a última vez que eu estive aqui eu comentei isso com vocês. O Xande falava assim para mim todas as vezes, amor, nós temos muitas falhas, mas eu estou dizendo, o único lugar da nossa vida que nós não temos propriedade para falar é sobre a nossa saúde. Como que nós vamos ministrar a igreja? E a gente se envergonhava muito disso. O Xande falava, a gente é uma família incrível. O Senhor tem cuidado da nossa vida financeira, o Senhor tem cuidado da igreja, a Poema Curitiba é incrível, nosso casamento é uma bênção, a Malu é uma bênção, o Senhor tem transformado, só que nós não governamos a nossa saúde. E aquilo não dava paz para o nosso coração. A gente falava, não é possível.
Gente falou, como é que eu vou subir no púlpito e vou falar que a liderança precisa cuidar da saúde, nós dois gordos desse jeito, ele falava. Como que nós vamos falar? Sem cuidar da saúde. O dia que a Pam pegou os exames do Xande, ela falou, Jesus Cristo. E ela tentava acalmar. Não, mas calma, Xande, a diabetes bateu, mas nem tanto, né? Dá pra ir. Não, a gordura no fígado tem mais 1 grau pra subir, calma. Não tá no 4, deve estar no 3. E eu lembro que a Pam rebolava ali, tipo, meu Deus, o que eu falo? A hora que ela pegou o meu exame também, a gente falava, cara, não dá. Pregando a palavra. E um dia a gente falou, não, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda, a gente precisa romper com isso. A gente precisa mudar porque a gente precisa ser santo. Porque as pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor. E vamos lá, e vamos pedir ajuda, e vamos no médico, e vamos fazer o que precisa ser feito, que a gente precisa alinhar. Não dá mais. Eu lembro que eu fui pregar em Manaus, e foi incrível, Jesus veio, as pessoas... Nossa, foi maravilhoso Manaus. E eu lembro que a hora que eu cheguei no hotel, que eu deitei, que eu vi minhas fotos. Falei, Jesus, todo mundo, pastora, que palavra. Pastora, que palavra, meu Deus. Nossa, mudou a nossa vida. E eu olhei minhas fotos, eu falei, gente, o que eu fiz comigo? O que é isso? O que eu estou fazendo? Eu lembro que eu chorei, as meninas foram tudo na piscina no outro dia no hotel. Eu falei, eu não quero ir piscina em nada. Jesus, o que eu estou fazendo? Eu falei, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso mudar. E tem sido um processo, querido. Ainda falta. Estamos, acredito que no meio do caminho. Os exames do Xande, ele pegou o exame agora. Meu Deus, ele não tem mais nada. O exame do Alexandre se você vê ele, você não vai acreditar. Só não elogia, tá? Porque a autoestima já é elevada. Se você ficar elogiando, quando ele vier aqui, não elogia. Não elogia. Porque ele fala, olha meu músculo. Ele fala. Gente, o homem não tem mais nada. Os exames dele é de um menino. Meus exames estão perfeitos. Eu estou te contando isso porque qual é a área da sua vida que você precisa alinhar? Eu precisei de ajuda. Qual ajuda você precisa para ser santo? Querido, quando eu falo ser santo, não é ser perfeito. Quando eu falo ser santo, não é ser intocável. Eu falo é ser mais parecido com Jesus. Nós estamos dentro da igreja e não estamos reconhecendo o que nós carregamos. Nós estamos sentados no banco todo domingo e nós não estamos entendendo que nós somos em Deus. Nós estamos todo domingo, nós estamos no GC, a gente ceia, a gente é líder, a gente é staff, a gente é sei lá o quê, mas a gente não entendeu ainda que você é um Cristo aqui na terra. Um pedacinho de Cristo aqui na terra. Qual é a parte da sua vida que precisa ser santa? Você acha que é fácil? Essa é a área da minha vida que eu expus aqui para você. Estou num processo, preciso melhorar. Mas agora eu espero a segunda-feira para ir na academia. Ai, agora quem está se achando sou eu. Porque você vai mudando, você vai respondendo, você vai se tornando. E você diz, Jesus, eu te amo e eu faço tudo isso para o Senhor. E daí em algum momento você se perde. Em algum momento você se orgulha. Em algum momento você fala, olha, meu músculo está grande, que nem um Xandão. E você volta para o mesmo lugar e diz, perdão, Jesus. Antes eu não tinha saúde, agora eu estou orgulhoso porque eu tenho. Volta para o lugar de novo. Pede perdão. Entra no lugar de santidade. Reconhece a sua falha e muda. Mas nunca esquece que você é santo. Eu caio de novo. Eu falo, o coração não está bom. Eu volto para o lugar porque eu sou santo. Então, querida, é esse lugar que o Senhor quer nos chamar nessa manhã. É nesse lugar que o Senhor quer nos despertar nessa manhã. Porque nós buscamos ao Senhor, nós reconhecemos o quão somos santos e estaremos prontos para tocar o mundo. E estaremos prontos para tocar o mundo. Daí as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, você é um pedacinho de Jesus aqui na terra. Você carrega uma porção de Jesus aqui na terra. Eu estou ansiosa para esse lugar, e você? Eu estou ansiosa para esse lugar. Eu estou ansiosa para ir lá para fora e as pessoas reconhecerem verdadeiramente a presença que eu carrego. Eu estou ansiosa para ir lá para fora e as pessoas verdadeiramente quererem essa presença que eu carrego. Mas para isso você precisa reconhecer quem você é. Você precisa buscar em Deus a sua porção.
não é a do seu pastor, não é a do seu líder, não é das pessoas que você admira, é o seu testemunho, é a sua verdade, é a sua vida, é a sua história. Antigamente a gente vivia assim, muito, o Deus do meu avô, sabe? O Deus do meu avô quando ele orava, os meus pais quando oravam, e o seu Deus, e o seu testemunho. Eu falo sempre para Malu, filha, hoje você colhe das escolhas minha e do papai. Hoje o que você vive é porque eu e seu pai escolhemos no Senhor uma nova vida. É porque eu e seu pai decidimos trabalhar. É porque eu e seu pai, sabe esse pai que você ama, que você é fã número 1, a mamãe fez uma boa escolha de um bom homem. Só que um dia você vai colher das suas escolhas. O que você tem escolhido, filha? O que você tem escolhido? Então hoje eu te chamo para esse lugar. Você tem colhido das suas escolhas. O que você tem escolhido? Você tem escolhido ser santo? Você tem escolhido verdadeiramente ser transformado? Você tem escolhido verdadeiramente o melhor lugar da obediência? Ou não? Se não, tá tudo bem. Sabe o que Jesus te chama hoje? Para começar a escolher. Para começar a consertar. Para começar a mudar. Para começar a transformar. Sempre há uma esperança. Jesus é a esperança. A cruz é a esperança. O sangue de Jesus é a esperança. Sempre há uma nova escolha. Todos os dias a palavra de Deus se renova. Então hoje é uma oportunidade. E você não pode sair daqui do mesmo jeito que você entrou. E você não pode sair nesse mesmo lugar que você estava. E você não pode sair, a minha vida financeira está um caco. Vai ser transformada porque você vai mudar. O meu casamento está destruído. Vai ser transformado porque você vai mudar. O meu ministério acabou. Vai ser transformado porque você decidiu ser santo nessa manhã. E você vai sair daqui tomando decisões para caminhar nesse lugar todos os dias. Amém? Se você pudesse colocar de pé, se o louvor puder me ajudar. Eu queria orar por você. Eu queria orar por você e orar por esse lugar. Eu queria orar por você que não acredita que você é santo. Eu queria orar por você que, assim como eu, tem uma história muito difícil e talvez você não se ache digno de ser chamado de filho. Porque faltou paternidade, porque faltou muitas coisas na sua vida. Eu quero orar por você que não consegue se colocar nesse lugar para receber tudo que é seu por herança. Eu quero orar por você que já esteve nesse lugar, que talvez hoje não consegue acessar, porque a igreja te feriu, porque sua família te feriu, porque as pessoas te machucaram. Eu quero orar porque hoje tem um banquete para você. Porque hoje tem uma mesa posta com todo carinho, com todo amor. Tem uma mesa preparada para você. Sabe o que você precisa? Sentar e ter comunhão. Sabe o que você precisa? Abrir seu coração, rasgar o seu coração. Porque a mesa já está preparada. A mesa está posta, preparada, arrumada, organizada, ansiosamente aguardando a sua presença. Existe esse lugar. Então todas essas dores, essas feridas, esse lugar que você andou um dia não existe mais. Ai, toca essa música então, gente. Você está preparado para entrar nesse lugar? Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus.
sentir amadas pelo Senhor nessa manhã, Jesus. Invade com uma porção do teu fogo, Pai. Um fogo que arde, que